esse trabalho com o título de Análise Integrativa da Formação de Professores de Ciências Humanas no Ensino Médio, uma revisão das pesquisas da última década. Essa pesquisa ela tem como foco a formação de professores de ciências humanas no ensino médio, com o objetivo de analisar as pesquisas realizadas na plataforma Cielo no período de 2011 a 2021, apoiado em uma revisão integrativa. A motivação para esse estudo surge da realidade escolar, dos relatórios do Plano Nacional de Educação, PNE, e da percepção que a formação contínua de professores frequentemente é insuficiente, assim como a qualidade da formação inicial em alguns cursos de licenciatura. Esse trabalho busca estabelecer uma relação entre os resultados da análise e a prática docente, com foco tanto à formação inicial quanto à continuada, uma vez que ambas estão intrinsecamente ligadas à função profissional do professor. Nesse contexto, contamos com a percepção de Costa e Miller, 2021, que afirmam que no metabolismo social do capital, o trabalho é subvertido à lógica de exploração e à apropriação da classe trabalhadora. Em consonância com a área de especialização em ciências humanas, bem como com a proposta dentro do programa de pós-graduação da Unisul, aqui no sul do estado de Santa Catarina, PPGE da Unisul, que estamos envolvidos. Eu sou doutorando, a Vanessa mestrando, e o professor Gilvan é professor titular do curso. Decidimos abordar o tema Análise Integrativa da Formação de Professores de Ciências Humanas no Ensino Médio, uma revisão das pesquisas da última década. Para orientar esse estudo, foi desenvolvida uma questão de pesquisa que impulsiona a investigação e busca pelos resultados. Seguindo a visão de Saviani, em 1993, o problema de pesquisa representa uma pergunta cuja resposta é desconhecida, mas necessária. Assim, ao abordar a formação de professores, o problema de pesquisa formulado é o seguinte: alicerçado no método de revisão integrativa, com base nos artigos publicados entre 2011 e 2021, na plataforma Cielo, quais análises podem ser realizadas sobre a formação de professores de ciências humanas do ensino médio. Esse artigo adota a metodologia da revisão integrativa para analisar pesquisas publicadas nesta plataforma sobre formação de professores do ensino médio na área das humanas. A proposta metodológica foi desenvolvida em colaboração dentro do nosso programa, e a revisão integrativa é fundamentada em Carvalho 2020, Águida Carvalho, onde permite organizar, sistematizar, disseminar o conhecimento científico, resumindo os avanços em uma área específica de maneira concisa. O método utilizado é o materialismo histórico dialético. Partindo desse método usado, trazido pela Águida Carvalho, nós selecionamos o tema da pesquisa, depois construímos a pergunta da pesquisa, estabelecemos os critérios que serão utilizados para incluir ou excluir textos durante a busca, identificamos os estudos selecionados, categorizamos os estudos selecionados nas etapas anteriores, analisamos e interpretamos os resultados obtidos. E aí apresentamos a revisão feita, bem como a síntese dos resultados alcançados. Selecionamos descritores para fazer essa busca na plataforma Cielo. Os descritores utilizados por nós foram ciências humanas, ensino médio, educação, formação docente ou formação de professores. Essa busca ela foi realizada dentro de um filtro de busca, onde o tipo de literatura foram artigos, o idioma, língua portuguesa, a área de conhecimento, ciências humanas e o período 2011 a 2021. A partir desses descritores e desse filtro de busca, nós chegamos a 4 artigos, sendo eles formação continuada, um estudo colaborativo com professores do ensino médio de Rondônia, publicado em 2020 na revista Interações, com autoria de Cilei Leite Freitas e Juraci Machado Pacífico. O segundo, Desafios na Tessitura de Filosofar, a Prática da Docência no Ensino Médio, publicado na revista Educação em Revista, em 2018, com autoria de Amaury Carlos Ferreira e Danilo Arnaldo Briskiewicz e Soraya Aparecida Belton Ferreira.
O terceiro artigo foi dispositivos de normatização do ensino de sociologia na escola, formação e saberes docentes licenciados em ciências sociais no Distrito Federal, de Sayonara de Amorim Gonçalves Leal, publicado na revista Educação e Sociedades em 2017. E o quarto artigo, a formação de professores para o ensino médio, velhos, problemas e novos desafios, publicado na revista Educação e Sociedade em 2011, da pesquisadora Cássia Zeneida Quenze. Então, a partir da pesquisa na plataforma Cielo, da leitura dos textos, né, e da análise dos artigos encontrados, nós chegamos a 3 categorias. As políticas para a formação docente com base no Plano Nacional de Educação, a formação inicial e formação e trabalho docente. Sobre as políticas para a formação docente com base no PNE, no Plano Nacional de Educação, nós entendemos que o Plano Nacional de Educação, no período de 2014 a 2024, apresenta, por exemplo, na meta 16, que busca formar 50% dos professores de educação básica em nível de pós-graduação e garantir a formação continuada para todos os profissionais de educação. No entanto, os indicadores de cumprimento dessas metas revelam desafios. O indicador 16A, por exemplo, que avalia o percentual de professores de educação básica com pós-graduação, foi alcançado em apenas 4 estados no Brasil. Além disso, o indicador 16B, que mede a participação dos educadores na formação continuada, mostra que apenas 35,1% dos professores de educação básica estavam envolvidos nesse tipo de formação em 2017. Os relatórios subsequentes do PNE continuaram a demonstrar que, embora tenha havido algum progresso, a formação continuada ainda enfrenta desafios significativos, com baixas taxas de participação. Freitas e Pacífico 2020 apontam que a falta de planejamento e organização na oferta de cursos de formação continuada, que muitas vezes são improvisados e não levam em consideração as necessidades dos professores em relação ao tempo, espaço e contexto social. A formação continuada no entendimento de Ferreira, Desquevitz e Ferreira 2018 é essencial para a renovação da prática pedagógica, possibilitando a compreensão dos alunos e promovendo uma abordagem crítica da realidade vivida. Além disso, a Cássia Quenze 2011 destaca as metas 15, profissionais de educação, meta 17, valorização dos profissionais do magistério, meta 18, planos de carreira do PNE, como aspectos significativos para uma formação adequada no campo das ciências da educação, considerando a relação da formação docente com o trabalho. Os artigos selecionados enfatizaram a relação intrínseca entre a formação e o trabalho docente, destacando como a educação é utilizada como um alicerce para a manutenção do sistema capitalista. Tanto a formação inicial quanto a formação continuada dos professores são consideradas recursos que contribuem para a formação de indivíduos sem criticidade, que estejam dispostos a atuar dentro dos moldes estabelecidos pelo sistema capitalista. Sobre a questão da formação inicial, entende-se que ela desempenha um papel crucial, pois constitui a base do conhecimento profissional dos professores. No entanto, a continuidade desse processo educativo é igualmente essencial. Paulo Freire, em 1996, destaca a importância do ensino contínuo, enfatizando que ele busca, questiona, intervém, educa e educa a si mesmo. No artigo de Freitas e Pacífico 2020, as autoras exploram a evolução histórica e a conceituação da formação no contexto brasileiro. Ao longo de décadas, houve mudanças significativas na formação dos professores. Na década de 70, por exemplo, os cursos de formação estavam mais focados em métodos de treinamento, enquanto os currículos enfatizavam aspectos técnicos. No entanto, desde a Constituição Federal de 1988 e a LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional de 96, a formação docente avançou consideravelmente. A LDB estabelece a obrigatoriedade de formação continuada para professores de educação, abrangendo educação básica, curso de educação profissional, graduação e pós-graduação. A formação docente é fundamental para o trabalho do educador, o desenvolvimento dos alunos e o enriquecimento intelectual de ambos. Para uma análise mais precisa, é importante conceituar a formação continuada, conforme discutido por Libânio e explorado pelas pesquisadoras. Libânio reflete sobre as relações entre formação inicial e continuada, destacando os elos
que conectam o exercício profissional do educador. Sobre a questão da formação e trabalho docente, os textos apresentam, principalmente a Cássia Quinzer e Ferreira Briskevich Ferreira, discutem as complexas interações entre a formação docente e o trabalho de professores. Silva, 2019, argumenta que a educação, ao invés de promover o desenvolvimento das potencialidades humanas, muitas vezes reproduz sujeitos submetidos a mecanismos repressivos de dominação. Essa reflexão levanta questionamentos sobre quem é o responsável por formar o professor, destacando que a responsabilidade da formação docente é compartilhada entre a universidade e o Estado. No entanto, o processo de formação continuada não pode recair apenas sobre os professores, sendo uma política de Estado, diz Carvalho, 2020. Os autores apontam várias questões relacionadas à precarização do trabalho docente, incluindo a carga horária excessiva, a necessidade de lecionar em várias escolas, o ensino de disciplinas para as quais não possuem formação específica, o deslocamento constante, a burocracia nas escolas, a falta de materiais didáticos adequados e salários incompatíveis com o nível de formação. Esses desafios não apenas desestimulam os professores, mas também prejudicam a qualidade do processo educacional. Quinzer, 2011, enfatiza que os professores, ao mesmo tempo em que são objetos de formação, também podem ser sujeitos capazes de contribuir para a formação de cidadãos críticos, se tiverem uma formação que desenvolva sua capacidade de análise e intervenção na realidade. Ferreira, Briskevich e Ferreira, 2018, ressaltam a importância de um movimento crítico-reflexivo por parte dos professores, que devem romper com as condições dadas e ampliar suas reflexões. Eles argumentam que a formação continuada deve ser uma ação pedagógica indispensável para a renovação da prática pedagógica e a compreensão dos alunos, destacando que a sala de aula é um laboratório onde o confronto das diferentes realidades pode criar um movimento real de criticidade. Assim, os artigos analisados evidenciam a complexa relação entre formação e trabalho docente, destacando a importância de superar os desafios e barreiras enfrentadas pelos professores para garantir uma educação de qualidade e a formação de cidadãos críticos. A formação de professores é um elemento fundamental para promover transformações no sistema educacional e na sociedade como um todo. Leite, 1996, faz uma reflexão sobre o olhar docente diante de uma situação profissional e o seu papel formativo. O professor, nas suas condições de trabalho, baixos salários, dificuldades de transporte, precárias condições físicas e materiais das escolas, pouco acesso à formação permanente de serviço, é mais um sujeito que precisa rever a sua própria história e ter a sua história revista nesta engrenagem maior. Para a gente encerrar, aqui a nossa apresentação, no cenário atual, o Plano Nacional de Educação, ele estabelecido pelo Ministério da Educação para o período de 2014 a 2024, representa a expressão pública do esforço para superar as lacunas históricas da educação brasileira. É importante a gente lembrar que nos últimos anos tivemos governos aqui no Brasil, o governo de Michel Temer e o governo de Jair Bolsonaro, que de modo algum tentaram alcançar essas metas do PNE. Na verdade, criaram novos mecanismos com outras legislações que modificaram o ensino médio no Brasil. As metas 17 e 18 PNE, relacionadas à valorização dos profissionais do magistério e ao desenvolvimento de planos de carreira, estão intimamente interligadas com a meta 16, que diz respeito à formação dos docentes. Alcançar essas metas, 2024 já está aí, estamos finalizando 2023, promete uma transformação significativa. A maior parte dessas metas não foi alcançada e, como temos o último ano do PNE, ano que vem, não serão alcançadas. Alcançar essas metas prometeria uma formação significativa nos indicadores educacionais, mas é fundamental lembrar que a eficácia dessas mudanças não pode ser avaliada apenas por meio de números. Também tem que ver a realidade de cada local e de cada escola.